Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de terça-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E é com muita alegria que nós estamos iniciando a nova série de vídeos dessa semana. O tema será Vencendo as Tentações. Nós vamos percorrer 4 temas. O primeiro deles é fazer uma avaliação, uma reflexão sobre a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída versus a nossa natureza divina, o nosso espírito. Vamos falar sobre fugindo das tentações, nos momentos que nós caímos, como regressar ao Senhor e reconciliados com Cristo. É o último vídeo dessa semana. Eu queria te convidar para uma semana de pura profundidade e espiritualidade. Vai ser uma grande bênção estar caminhando com você aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonatas Leite, nós faremos aqui a meditação da Palavra de Deus e hoje nós vamos começar entendendo um pouco sobre a nossa natureza carnal, nossa natureza caída e em relação à nossa natureza espiritual, nossa natureza divina. Nós vamos entender um pouco como que nós nos colocamos numa situação de suscetíveis ao pecado, suscetíveis às tentações, a essas quedas. A gente vai entender aqui um pouco. Hoje nós temos uma aula de Paulo para nós e o texto é um pouco mais longo do que o normal. Eu tentei fazer um corte, mas eu não tenho como não ler o texto todo, porque senão não faria sentido. Então, a reflexão de hoje na carta aos Romanos é o capítulo 7, versículos 7 a 25, que eu passo a ler, que diz o seguinte: Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Estou todo arrepiado, sentindo a presença do Senhor, porque essa palavra ela é muito forte. E eu queria começar essa reflexão falando um pouco de mim, até para poder trazer esse contexto aqui para você. Eu, quando não conhecia o Senhor, meu irmão, minha irmã, quando eu achava que eu conhecia, eu vivia de acordo com aquilo que eu acreditava. Eu buscava aquilo que eram os meus objetivos. Eu tinha o objetivo de ter sucesso na vida. E assim eu segui por muito tempo a minha vida.
E eu sentia dentro do meu coração aquele chamado do Senhor. O Senhor sempre falou comigo, sempre esteve comigo. Mesmo longe dos caminhos dele, o Senhor estava comigo. Em um determinado momento eu entendi que o Senhor, Ele me queria e que não tinha como eu escapar desse chamado do Senhor. E ali eu me debrucei a Ele. Eu comecei a entender a lei do Senhor, quem era o Senhor. E quando eu me dei conta dessa lei, quem era o Senhor, eu me senti imundo. Porque quando a gente tem contato com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a lei, com os mandamentos que foram deixados para nós, a gente tem um choque muito grande entre as nossas naturezas carnais, pecaminosas, e a nossa natureza divina, que é o nosso DNA de Deus. E aquilo foi um choque tão grande, meu irmão, minha irmã. Eu me sentia muito pequeno, me sentia indigno. Eu continuo me sentindo indigno até hoje, mas eu me sentia indigno de uma forma diferente, eu sentia vergonha. E quando eu me colocava ali diante de Deus, a comunicação, ela fluía bem, mas eu não me sentia digno de estar ali na presença do Senhor. E o Senhor, Ele se fazia presente ali, falava comigo no meu coração. Eu perguntava para o Senhor como que é possível, Senhor, uma pessoa como eu estar aqui diante de Ti, como que é possível que eu seja salvo pelos caminhos que eu segui, pelas decisões que eu tomei, que são completamente contrárias às decisões que o Senhor gostaria que eu tomasse. Eu te quero do fundo do meu coração, falava isso no meu coração, mas eu faço exatamente aquilo que eu não quero, exatamente aquilo que Paulo está dizendo para nós aqui nessa manhã. É justamente por conta dessa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito está falando dentro do nosso coração, é o DNA divino, é o DNA de Deus, mas a nossa carne, quando a gente está alimentando a carne mais do que o Espírito, ela vai falar mais alto, e por mais que eu quisesse agradar o Senhor, eu não conseguia agradar o Senhor, e agradava a minha própria carne. E eram quedas após quedas. Eu voltava ao Senhor, Senhor, eu caí de novo naquela situação, de novo pedia perdão e voltava ao Senhor. Mas quando, meu irmão, minha irmã, eu entendi que Jesus Cristo, ele pagou os meus pecados e os seus pecados. Ele nos comprou de volta com o seu sangue. Ele subiu na cruz por amor por nós e morreu por mim e por você. Quando eu entendi isso do profundo do meu coração, eu entendi a essência disso, porque antes eu não entendi isso muito bem, mas hoje eu entendo muito bem o sacrifício que o Senhor fez por nós. Ali eu tive uma grande transformação dentro do meu ser. Eu sabia que eu não era capaz de nada, eu não era capaz de transformar meu próprio coração, eu não era capaz por mim mesmo de tomar as decisões rumo ao Senhor, mas era através da graça de Deus, através da súplica, através de uma comunhão, através da oração profunda. Eu entendi o que era oração profunda, orar, até a gente começar a orar. Eu tenho aprendido isso. Não tinha chance nenhuma eu fazer as vontades de Deus pela minha própria vontade. Era através da força do Senhor em mim, trazendo a chama do Senhor, o DNA do Senhor dentro do meu coração. É dessa forma que eu poderia renunciar às paixões da minha carne e fazer as vontades do Espírito, meu irmão, minha irmã. E a gente tem esse tema aqui nessa manhã. A grande pergunta que eu gostaria de fazer para você é, primeiramente, se você tem consciência de que essas duas naturezas estão falando agora ao seu coração. Tanto a sua natureza carnal, caída, quanto a sua natureza divina, elas estão falando com você. Eu passei por momentos onde, quando eu vivia completamente entregue às minhas vontades, entregue aos caminhos que não são os caminhos de Deus, ao pecado, eu não tinha essa percepção de que eu estava pecando, mas aqui eu entendo bem o que Paulo diz. A partir do momento que nós confrontamos a nossa natureza caída com a lei de Deus, meu irmão, minha irmã, o choque é muito grande. Você tem essa consciência de que você tem essas duas naturezas dentro de você. Eu passei por um momento que eu não tinha consciência. Depois eu tive um momento que eu tinha consciência e me sentia indigno.
e depois do momento que eu me deixei transformar pelo Senhor, entendendo que eu não era nada, que só poderia renunciar à minha carne através de um aprofundamento, de um mergulho nas asas do Senhor, entregando a minha vida completamente a Ele para que Ele pudesse me ajudar. E ali começou o processo de transformação. Eu passei pelas tentações e muitas delas eu ainda caía, mas hoje eu já caio muito menos. Aquelas que eram principais, que eu caía sempre, eu já consegui renunciar completamente com a força do Senhor, do contrário, eu não conseguiria. E hoje eu posso dizer que eu tenho caminhado rumo às vontades do Senhor. Mas não é fácil, não foi fácil. E agora as tentações batem mais forte, por mais que eu renuncie, essas tentações, elas batem mais forte. E até nos momentos de sono, por exemplo, de sonhos, também tenho tido tentações, e ali também tem todo um processo que o Senhor está me ensinando, que eu tenho que orar para que Ele possa me resguardar. Quando eu esqueço de orar, eu vou ter problemas no sono, vou ter ali pesadelos, certamente tentações, e hoje ele vem para poder me confrontar, o maligno vem para poder me confrontar e me dizer que eu não sou digno, meu irmão, minha irmã. E eu coloquei aqui a minha experiência para você, mas eu queria saber qual que é a sua experiência. Se você já tomou consciência, se você já tomou conhecimento dessas duas naturezas, que elas lutam dentro de você, como que você tem as alimentado? Você tem alimentado mais sua carne ou seu espírito? E como que você tem vivido o seu dia a dia? Você tem perseguido as coisas que são de Deus, ou tem perseguido suas próprias vontades, ou tem perseguido os dois caminhos, ficando no meio do caminho? Então essa é a reflexão que eu gostaria de fazer com você hoje. Se você sente que Jesus ele quer mostrar para você a natureza dele, ele quer te mostrar que a lei é boa e santa, e por mais que nós nos confrontemos com ela, com a nossa natureza carnal, e nós vamos nos sentir imundos e indignos, ele quer nos dar uma experiência renovada essa manhã de terça-feira. Se você sentir isso no fundo do seu coração, que ele quer mostrar para você que tem algo além, que você e eu de fato somos indignos, mas ele nos permite caminhar com ele, é pela graça que nós somos salvos, meu irmão, minha irmã. Se você se sentir preparado, que nós possamos mergulhar hoje naquilo que Deus vai falar no nosso coração nessa oração. Então vamos lá. Senhor Deus, eu queria te agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações. Queria te agradecer por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde. Te agradecer pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, hoje diante de Ti, Pai, declarar que nós somos indignos, Pai. Nós tomamos consciência, Pai, da nossa natureza caída, da nossa natureza carnal, da nossa natureza imperfeita. Quando nós olhamos para Ti, Pai, isso nos causa um choque muito grande, Pai, porque o Senhor é puro, o Senhor é santo, e nós somos indignos, Pai. Pode ser que venha a vergonha, pode ser que nos sintamos pequenos, mas nós queremos hoje, Pai, reafirmar que nós queremos caminhar contigo, rumo à sua face, Senhor Jesus. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos fortalecer e nos guiar, Pai, e nos fortalecer, Senhor Jesus, principalmente para podermos vencer, Pai, aquilo que a nossa carne está dizendo, aquilo que a nossa natureza caída está dizendo, Senhor Jesus. Nós possamos, Pai, nessa luta, Pai, entre carne e espírito, Pai, decidir por Ti, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, Pai, que nós possamos, Pai, vencer, Pai, as tentações, Senhor Jesus, em Seu nome, Pai, tendo conhecimento que sozinhos nós não somos nada, mas contigo, Pai, nós somos mais do que vencedores. É isso que nós te pedimos, Pai, nessa manhã abençoada de terça-feira. Meu irmão, minha irmã, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Nós tivemos aí uma reflexão mais longa hoje por conta do texto. E se essa mensagem Jesus a utilizou para poder alcançar o seu coração, deixe curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma que você estará evangelizando essa mensagem da mesma forma que chegou para mim e para você, chegará também a outros corações. Uma terça-feira abençoada para você. Se Deus quiser, se ver no novo vídeo amanhã, na quarta-feira. Grande abraço. Obrigado pela sua presença.